nós terminamos hoje, Colossenses capítulo de número 3. Você abra comigo e logo nós estaremos procedendo à leitura. Vamos orar nesse momento. Ore comigo nesta hora. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer por estarmos aqui mais uma vez, ó Deus. Nesta hora estamos para te louvar e agradecer o teu santo nome. Vem falar aos nossos corações e operar maravilhas, Senhor, em nosso meio. Nós que vamos participar agora desse estudo, Senhor. Venha dar graça para que nós possamos não ser ouvintes esquecidos, mas que nós venhamos a guardar a tua palavra. Ó Deus e Pai de misericórdia, seja conosco e abençoa nesta hora. Assim, ó Deus, eu peço em nome de Jesus, desde agora e para todos sempre. Amém. Você que já abriu Colossenses capítulo de número 3, nós paramos no versículo de número 14, se eu não me engano, foi o último versículo lido, e então eu vou ler somente o 14 e o 15, acho. Paramos no 15. Nós vamos ler o 14, o 15 e o 16, depois a gente vai lendo na sequência. Então, Colossenses capítulo de número 3, versículos 14, 15 e 16. Os irmãos já acharam, amém? Acima de tudo isso, porém, revistam-se do amor que une todas as coisas com perfeição, e que a Shalom, procedente do Messias, seja quem tome as decisões de seu coração, porque vocês foram chamados para integrar o corpo indiviso do Messias. E sejam agradecidos. Que a palavra do Messias viva em vocês com toda a sua riqueza, à medida que ensinam e aconselham uns aos outros com toda a sabedoria, e cantam salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus no coração. Eu já percebi, falta retorno aqui para mim. Amém. Pode sentar, essa não fazia parte da leitura, né? Mas essa volta no retorno, o retorno que está abaixo aqui. Então, só recapitulando, né? Retorno para mim. Só recapitulando o retorno aqui, ó. Nós então vimos sobre que nós temos que revestir-nos do amor, né? Esse amor aqui, logicamente, é o amor de Deus, é o amor que envolve as pessoas, é um amor principalmente sem o interesse, que não haja interesse. Mas hoje nós estaremos vendo que ele diz o seguinte, que a palavra do Messias viva em vocês com toda a riqueza, à medida que ensinam e aconselham uns aos outros com toda a sabedoria, e também cantam salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus no coração. Então, por aqui nós vemos que todo cristão, todo seguidor de Jesus Cristo, ele é um auxiliador. Por isso que Paulo diz, olha, considere os outros superiores a você mesmo, né? Quando nós fazemos assim, nós acabamos com todo o problema de relacionamento. Todo e qualquer problema de relacionamento entre nós, ele se vai ao chão, cai por terra, quando nós podemos considerar os nossos irmãos superiores a nós mesmos. Quando nós nos consideramos ajudadores, quando nós nos conscientizamos de que nós estamos nesse mundo para ajudar. Então nós sermos ajudadores dos outros, dos nossos semelhantes, né? Jesus, quando ele conta a parábola, né, ali do homem que teve um coração generoso, né?
o título é o Bom Samaritano, o título que deram, logicamente no original não tem esse título, mas foi dado o título do Bom Samaritano. Por quê? Jesus ele faz uma comparação de como era a religião ou o religioso, de como o religioso é. Veste-se de uma aparência, de uma capa para a apresentação às pessoas. Ele quer demonstrar aos outros algo que verdadeiramente ele não vive como devia, né? Porque aí Jesus começa dando o exemplo daquelas pessoas que por obrigação, né, o sacerdote por obrigação precisava ajudar, o levita por obrigação ele precisava ajudar o seu semelhante, mas no entanto Jesus diz que ambos passam por aquela pessoa que havia caído, né, e os malfeitores haviam interceptado ele, né? Principalmente Jesus começa dizendo que ele descia de Jerusalém para Jericó, embora fisicamente, né, geograficamente há uma descida, né? Jericó está embaixo, mais próximo do Mar Morto, próximo do Jordão, e Jerusalém está em cima, no alto da montanha. Então de qualquer forma se desce ao sair de Jerusalém para Jericó. Porém, quando a Bíblia cita descer, ela já está falando mais no âmbito espiritual. Quando alguém está descendo, geralmente na Bíblia está falando que ele está decaído na sua fé. Esse homem descia, e por ali passou o sacerdote, que tinha por obrigação ajudar, passou o levita também, que era auxiliar do templo, auxiliar das coisas do Senhor, que também teria por obrigação auxiliar o seu semelhante, mas ambos deixam aquela pessoa vitimada dali dos maus tratos de alguém, deixam ela abandonado, né, e seguem o seu caminho tranquilamente, esquecendo-se de que, como aqui diz Paulo, nós somos postos por ajudadores. Por isso a palavra de Deus precisa estar viva em nós, como ele diz, que a palavra do Messias esteja viva em vocês com toda a riqueza, à medida que vão o quê? Ensinando aos outros, à medida que vão aconselhando o seu semelhante. Então de nada adianta nós termos o conhecimento de Deus e guardarmos para nós mesmos, nos fecharmos em nós mesmos e guardarmos, como muitas vezes fazem os monges, aí os mosqueiros, né? Em que as pessoas ficam enclausulados dizendo ser cristãos, seguidores de Cristo, e esquece de que Jesus determina que a mensagem seja pregada a todo lugar do mundo. Então não é para fazer uma introspecção da mensagem de Deus. Sim, começa com a introspecção, começa de fora para dentro, mas depois ela tem que sair, tem que haver ela tem que exceder, né, o nosso ser para alcançar o nosso semelhante, né? Então tem que sair, tem que ser exportado de nós a palavra do Senhor. Nós temos então que nos enriquecer dela, nos revestirmos da palavra com toda a sua riqueza, como ele diz aqui, para nós estarmos ensinando aos outros, para nós estarmos aconselhando as outras pessoas. Então nós somos postos para isso, fomos postos na medida, antes, como vimos, né, na semana passada, nós estávamos vendo que nós temos que ter o amor do Senhor, né, para vivermos melhor, né, dentro do nosso coração, nos revestirmos no amor de Deus, para demonstrarmos também, ficarmos para nós, não, para demonstrarmos ao nosso semelhante. Como eu disse, nós não podemos nos fechar, né, em quatro portas aqui e aqui, nós sermos as melhores pessoas, mas quando sairmos lá fora, nós não ajudarmos a ninguém, né? Não fazermos como aquele sacerdote ou levita que passa pela pessoa necessitada e ainda sai, desvia, né? Vê ela caída no caminho e não quer nem saber se ela está viva ainda, o que aconteceu com ela,
Se ela precisa de uma ajuda, deixa de lado, vai embora, segue a sua viagem, segue o seu caminho, que não era bom também, porque eles estavam descendo, e como eu disse, não é bom. Mas a Bíblia diz que por ali passava um samaritano, né? E Jesus cita isso porque justamente os judeus não gostavam dos samaritanos, não tinham amizade, não conversavam com os samaritanos, não queriam nenhum pacto comercial, nada, nenhuma ligação com os samaritanos. E Jesus disse que então passa o samaritano e ele se compadece daquela pessoa e ajuda aquela pessoa. E é o que nós devemos fazer. E Jesus dizia isso quando ele falava sobre nós ajudarmos o nosso semelhante. E alguém procura quem é o meu próximo, né? Quem é o meu próximo? Jesus então conta isso para que eles soubessem quem seria o próximo, né? O próximo não é muitas vezes para ajuda aquele que está bem, e sim o necessitado. É muito mais fácil, né, nós visitarmos, nós irmos atrás ou queremos ajudar alguém que não precisa, né? É muito mais fácil. Nós não teremos tanto trabalho, né? Vamos fazer uma média com alguém, sabemos que está tudo bem e vamos lá. E deixarmos muitas vezes o necessitado, deixarmos aquela pessoa que está enferma, que está aguardando verdadeiramente uma palavra, precisa receber uma palavra amiga, uma palavra de Deus, e nós deixamos para lá, né? E irmos atrás daqueles que não precisam, ou irmos atrás até daqueles que eu sei que se hoje eu ajudar, amanhã seria ajudado por eles. Haverá uma retribuição na ajuda. Então isso daí se torna muito fácil, todos fazem sem questionar. Mas ao auxiliarmos, nós não podemos olhar a quem, se a pessoa tem ou não tem condições de retribuir aquilo que nós estamos fazendo. A verdadeira ajuda, a compaixão e o verdadeiro amor de Deus, ele não traz esse interesse de nós estarmos fazendo algo para alguém que nós sabemos que vamos receber em troca, até às vezes muito mais do que nós podemos dar, né? Então isso daí não tem validade nenhuma para as coisas de Deus. Mas quando nós fazemos para aquele que não tem condição de retribuir aquilo que eu estou fazendo, aí sim, né? Aí sim eu posso dizer que estou fazendo algo a mais. E isso é salvação? Não, isso não salva ninguém, né? Mas é o aspecto que tem que estar vivo na vida de todo salvo. Não faz parte da salvação, mas tem que estar com os salvos. Tem que fazer parte do nosso cotidiano, auxiliar o necessitado. Logicamente, né, que nós vivemos num mundo tão difícil, às vezes a gente entende, né, os problemas, e às vezes as pessoas usam de malícia, né, como no caso de ajudar alguém. Muitas vezes as pessoas estão ali, muitos casos a gente sabe disso, estão deitadas em uma pista, em uma rua, e quando se para ajudar, é assaltado. Então, nos nossos dias eu sei que há muito disso. Então há um receio das pessoas ajudar aos desconhecidos. Mas muitas vezes o Senhor provê para nós um auxílio, né? Provê um auxílio da parte de pessoas que às vezes, né, nós nem esperamos, e o Senhor faz isso por nós, né? Ele age dessa forma, tocando nos corações das pessoas. Eu me lembro um dia, há muitos anos atrás, as minhas crianças ainda eram, os meus filhos ainda eram todos crianças, né? E acho que o André era bem nenenzinho, e nós estávamos vindo de São Paulo, e alguém tentou parar o carro assim, como um acidente, e eu acabei olhando para o carro, e eu não vi, né? Não deu para ver se tinha mesmo algum acidente, né? Eu teve um receio, eu não parei, né, com as crianças ali, alguém abanando a mão, e o carro, né, do lado, saído, não estava, não vi nenhum problema, e como desesperado, né, aí eu passei reto, mas eu parei no primeiro bar, né, era até a noite, tudo, já era acho que mais 10 horas, 11 horas da noite, e ali eu pedi o telefone emprestado para ligar,
para a polícia rodoviária, né, para ligar para a polícia. Cheguei ali, eles não, naquela época nem celular não existia ainda, ou se existia ainda não tinha, não me lembro, mas as estradas não ia ter comunicação. E aí eu tentei, eles disseram que não tinha o telefone, eu só avisei eles, olha, tá lá, né, eu vi uma pessoa lá desesperada, dizendo que se acidentou, mas eu não parei, eu dei uma lentidão e saí, mas depois eu passei no guarda rodoviário, e o policial rodoviário, avisei sobre isso, falei, olha, até nem parei, porque eu cismei. Então, eu sei que muito pode acontecer isso, mas muitas vezes a gente vê a pessoa, dá para a gente conhecer. No caso ali, eles passaram e viram, né, aquele homem todo machucado e caído, né, ali ensanguentado, que havia sido maltratado pelas pessoas. Então, há casos que eu até entendo e nós não podemos ajudar, mas na maioria dos casos nós podemos ajudar o nosso semelhante. E não somente nessa ajuda, mas principalmente na ajuda espiritual. Por isso, Paulo diz aqui, né, que nós nos revestindo de toda essa riqueza, à medida que nós vamos ensinando, aconselhando uns aos outros, com toda a sabedoria, cantando aqui, como ele diz, salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão a Deus no nosso coração. Quer dizer, se nós fazemos algo para alguém, nós não podemos, né, ficar aborrecidos por aquilo, né? Temos que fazer a obra de Deus principalmente e estarmos sempre alegres, felizes, satisfeitos com aquilo que nós estamos passando. E é dever, como eu disse, dever e obrigação nossa de estarmos fazendo a vontade do Senhor, né? Estarmos reunidos em oração, em cantos, né? Louvando ao nosso Deus. E ainda ele diz, sempre ensinando com sabedoria e com gratidão a Deus em nosso coração. E aí no versículo 17 ele diz, isto é, tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Yeshua, de Jesus, dando graças por meio dele a Deus Pai. Então tudo que nós devemos fazer em nome de Jesus, em nome do nosso Senhor Yeshua, né? O Senhor Jesus, dando graças por meio dele a Deus o Pai. Então alegres e ainda fazendo em nome de Jesus e agradecendo a Deus. Se nós fizermos isso, nós vamos ser sempre satisfeitos. Por quê? Porque nós nunca esperaremos ao retorno de alguém. Como eu disse, fazer sem interesse. Aquele homem para, Jesus conta que aquele homem para, põe aquela criatura na cavalgadura, né, no seu cavalo, e aí parte para o lugar mais próximo, onde ele acha uma estalagem, e aí ainda, né, pelas posses, eu sei que muitas vezes nós não temos a posse que ele tinha, mas Jesus conta da posse, né? Então ele tinha uma posse e ele aí pagou a estadia e disse, olha, eu vou voltar, quando eu voltar, você vê aí tudo que ele gastou, tudo que ele precisou, você manda ver, né? Não negue nada para ele daquilo que ele precisar para comer, para dormir, que eu pago na volta. Pagou já, um pouco adiantado, e ainda ficou de pagar o resto na volta, quando ele estivesse voltando. Então, o que ele faz? Ele faz de tudo com alegria, sem a esperança, né? Nem esperou para saber se aquela pessoa iria acordar, se aquela pessoa estaria bem, se aquela pessoa poderia pagar, olha, veja o que eu fiz para você, né? Agora você vai trabalhar para mim, você vai, né, ter que fazer algo para devolver aquilo que eu estou fazendo por você. Não, ele não faz nada, né, sobre isso, ele não questiona, né, tudo que ele gastar. Ele falou, pode deixar, sempre vai ir embora, eu pago, não se preocupe que você não vai perder, disse ele para o dono daquela estalagem, né, dono daquela pensão. E aí então ele faz sem ter
nenhuma esperança de um pagamento futuro, nem mesmo de um reconhecimento futuro, né? Esses dias eu estava, né, vendo pela internet, eu não me lembro o nome dessa pessoa, desse inglês, que na época da Segunda Guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, eles conseguiram salvar mais, ou melhor, quase por volta de 800 crianças judias, né? Eles conseguiram transportar os filhos, e só não foi mais porque o último trem de mais de 200, se eu não me engano, ela foi interceptada pelos alemães, e essas crianças não puderam sair. Então, quando ele percebeu que havia uma perseguição entre os judeus, ele pensou pelo menos em salvar os filhos. Os pais continuaram na casa, e eles fizeram um esquema, bolaram um esquema, conseguiram os vistos e levaram para vários países, inclusive para a Inglaterra também. Eles conseguiram transportar aquelas crianças da morte e salvá-los da morte, né? Infelizmente, aquelas que ele não conseguiu salvar, que foi pego no último trem, nenhuma sobreviveu. Todas foram mortas nos campos de concentração. E ele fez isso, e foi só ser reconhecido, né, dezenas de anos depois que ele fez. Por quê? Ele não tocou a trombeta para ninguém. Ele conseguiu, juntamente, né, com a equipe, logicamente ele não pode ter feito isso sozinho, com pessoas que fizeram, né, essa caridade, e conseguiram e registraram todas as crianças, e só foram saber porque a sua mulher, que ele não contou para ela também, casou e nunca contou o que ele tinha feito, salvado essas crianças, né? E ele então, após isso daí, a sua mulher, procurando lá, fuçando as coisas do sótão, achou uma mala muito antiga dele e começou a ouvir, e ali ela catou, e estava, né, abrindo a mala, ela pôde ver fichas das crianças com fotos, né, das crianças judias, parte, né, das crianças judias que ele tinha salvado. Ele nem para a sua esposa ele contou, para ninguém. E aí depois, logicamente, né, aí começou a ser reconhecido, foi reconhecido pela rainha da Inglaterra, né, foi reconhecido pela imprensa, mas não por ele. E quando perguntaram por quê? Por que ele nunca disse? Por que ele nunca contou aquele benefício de salvar aquelas quase 800 crianças que depois vieram a ser engenheiros, professores, né, doutores, médicos, farmacêuticos, vieram ser trabalhadores, né, normais, vieram a constituir famílias, perdendo seus pais. Seus pais foram mortos, né? Seus pais não sobreviveram, mas ele conseguiu salvá-los. Por que ele não contou a ninguém? Ele falou: porque eu não fiz para contar, eu fiz para salvar. Eu não fiz para engrandecer, para mostrar a minha obra para alguém. Eu fiz somente para salvar as pessoas, né? E aí morreu aí com 99 anos, né? Com 98 anos fizeram a entrevista dele, e com 99 anos ele acabou falecendo. Quer dizer, o Senhor prolongou pelo bem que ele fez, e a Bíblia diz isso, né? Fazendo o bem, os seus dias serão prolongados. E ele viveu aí até 99 anos de vida, tendo salvado, né? E fizeram uma homenagem para ele, muito bonita, né? Sem ele saber, fizeram uma emissora de TV na Inglaterra, e puseram ali no palco pessoas que foram salvas por eles, que já eram adultas, pais de famílias, né? Já com a família constituída, e puseram sem que ele soubesse, né? Conseguiram localizar essas crianças que cresceram, constituíram família, estavam ali, né? E ele não pensou em proclamar os seus feitos, né? Porque ele queria fazer para salvar, era o objetivo dele. Então nós também temos que ser assim. Ao fazermos para alguém, se não houver reconhecimento, não importa. Se a pessoa nem disse obrigado para você, não importa. Eu sei que a gente fica, bom, não agradeceu, mas tudo bem. Não fique triste, faça com alegria. Você fez em nome do Senhor Jesus, você fez por amor que o Senhor deu para você. Então agradeça a Deus, glorifique a Deus, que o nome do Senhor seja glorificado.
que se deem graças ao nome do Senhor por fazer o bem, sem esperar das pessoas. Essa é a verdadeira obra do cristianismo, né? É o verdadeiro amor, é a verdadeira decisão do cristianismo. Eu já disse aqui, né, de Gandhi, né, lá na Índia, que ele chegou a querer entrar numa igreja evangélica lá na Inglaterra, e foi proibido porque ele era hindu, né? Não deixaram ele entrar. E aí depois ele vem falando, como se fala que cristianismo é amor, né? Se as pessoas que dizem seguir a Cristo não demonstram o seu amor, né? Proibiram ele de entrar porque ele era hindu. Não, aqui você não entra. E Jesus disse: ide pregar o evangelho a todas as criaturas, né? Sem ver. Então fazemos o bem às pessoas, né? Não agimos com maldade e nunca esperando que haja uma retribuição, que a pessoa venha reconhecer, que ele venha proclamar o que você fez. Não, faça, né? Faça o bem, que é a nossa obrigação, fazer o bem para as pessoas, né? Aconselhar as pessoas, tirá-los do caminho errado que eles estão prosseguindo, né? Orarmos por ele, louvarmos a Deus juntamente com eles, né? Então, dando graças a Deus por meio de Jesus Cristo, que nos tem amado também, né? Aí ele entra aqui para terminar, né, esse capítulo de número 3, ele começa a falar uma coisa um pouco importante. Então ele começa a falar agora com as pessoas. Antes ele falou no modo geral, agora ele vai aqui fazer classes de pessoas. Então a partir do versículo 18 ele começa a falar às mulheres. Ele diz: olha, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como é apropriado ao Senhor. Quer queira, quer não, quer goste, quer não, a mulher, ela tem que ser sujeita ao marido, né? E nós sabemos que sujeição não é escravidão, sujeição não é andar, né, embaixo dos pés, como a sola do nosso calçado, né, fica abaixo dos nossos pés, né, não é pisoteando, não é maltratando, mas é ser sujeita no respeito. A mulher precisa, né, respeitar o seu marido, né? Se quer casar, então vai estar respeitando o seu marido. É condicional, isso é uma condição. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, não é para sujeitar ao outro marido, né? Mas ao seu. E aí diz assim: olha, como é apropriado ao Senhor, como é esperado pelo Senhor a sujeição das mulheres, né? Nos nossos dias nós sabemos que a mulher tomou, né, posição, é necessário, ela acabou tomando a posição do homem muitas vezes, e às vezes ela passa a ter um serviço que ganha mais do que o seu marido, e isso causa uma complicação, porque aí ela se torna independente, né? E aí ela diz: não, eu não preciso mais me sujeitar ao meu marido, até porque eu ganho mais que ele, né? Não preciso disso. E não é bom, porque convenientemente é a mulher se sujeitar ao marido, quer ela queira ou quer não, ela tem que estar sujeita, né? Então ele não dá uma condição aqui, ele condiciona, né? Mulheres, sujeite-se cada um a seu marido, né? Como eu disse, não ao tirano, né? Não ao marido tirano, né? Ao marido aí violento, né? Não, mas temos coisa para o marido, e a mulher então tem que se sujeitar, quer queira, quer não. No versículo 19 ele fala aos maridos, né? Fala aos maridos: maridos, amem cada um a sua mulher e não a trate com aspereza, né? Então aí ele já está dizendo, primeiro ele falou com a mulher, ficou na condição, né? A mulher tem que obedecer de qualquer forma, não. Aí ele fala aos maridos: maridos, vocês têm que amar. Então o marido tem que fazer a demonstração para a mulher do amor que ele tem, né? Do amor que ele tem,
E ainda diz, não a trate com aspereza. Quer dizer, não a jogue, né, de lado, não a despreze, não tenha maus tratos com a mulher. Nós temos uma lei atuante, né, nos nossos dias, que veio cercear, né, a liberdade dos homens, né, que relacionam-se com mulheres e até mesmo com mães, né, com parentes próximos, com irmãs e assim por diante. Então veio uma lei para a proteção da mulher, porque logicamente ela sempre é mais fraca. A maioria, né, a grande maioria das mulheres sempre é mais fraca, estruturalmente falando, fisicamente falando, do que o próprio marido, né? O maridão sempre, quase sempre tem mais força do que a mulher. Então o marido maltrata as mulheres, e aí então foi necessário uma lei específica para a proteção das mulheres, né? E afasta, prende o marido, afasta o marido do lar, dependendo da condição e do que ele está fazendo, né? A sua mulher, seja a mulher companheira, seja o que for, a lei dá essa proteção. Mas aqui ele está dizendo então que o marido tem que fazer o que? Amar, e não tratar com aspereza. Ele até reforça aqui, talvez, né, porque às vezes nós amamos, né, e excedemos. Então não quer dizer que quando excede não ama, mas mesmo amando não podemos exceder aos tratos, né? Quantos maridos, né, ficam aí pelos bares, tratam bem as pessoas, às vezes são até desprezados nos bares quando bebem muito, e aí chega em casa, né, desconta tudo na mulher, na família, nos filhos, né? Chegam bêbados, né, e tratam os amigos, pagam as coisas para os amigos, e às vezes os filhos querem tomar um leite e não tem leite, e ele acaba pagando muitas vezes bebida alcoólica para os seus amigos no bar, e quando chega em casa, além de não trazer nada, de não dar nada, ainda quebra o que tem, né? Ainda chega lá todo asperoso, né? E aí vai quebrando, maltratando, tratando mal. Mas ele diz, olha, nós que somos cristãos temos que amar as nossas mulheres e não tratarmos elas com aspereza, né? Não temos isso. Mas fala outra qualidade dentro da família, né? Dentro da família aqui, fala aos filhos, né? Filhos, obedeçam aos pais em tudo. Tudo. Por isso, ou pois isso, agrada ao Senhor. Então, para os filhos, né? Obediência. Obediência. Obedecer. E do que? Em tudo. Em tudo. Estar debaixo do lar, sob a proteção do pai, dos pais, no caso, né? Sob a proteção dos seus pais. Então tem que obedecer. Tem que obedecer o pai, tem que obedecer a mãe. É obrigado. O filho tem que obedecer. Não tem saída, não tem escape. Ele tem que ser obediente. Tem que obedecer. Porque nós sabemos que os pais sempre querem o melhor dos filhos. Raramente os pais querem o pior para os seus filhos. É normal. A normalidade de nós como seres humanos, nós não queremos ver, morremos pelos filhos, né? Damos a vida pelos nossos filhos. Muito embora depois eles crescem, não querem nem saber, e às vezes até desprezam quando as pessoas se tornam velhas, obsoletas, né? Que não pode mais caminhar, que depende, aí os filhos ninguém quer cuidar. Eu tenho minha família, tem sempre uma desculpa, eu não tenho condição, ninguém quer cuidar. Alguns vão parar no asilo, outros ficam lá destratados ou maltratados, né? Ficam abandonados pelos filhos, e sendo que os pais muitas vezes sempre deram a vida, né? dariam a vida pelos seus filhos, por uma troca, né? Se houvesse quem morre você, o seu filho, então pode me levar, me mata, né? Me mata, mas não deixa. E no entanto, quando os pais ficam, né, sem condições, né, aí viram desprezo. Mas a Bíblia diz, ó filho, obedeçam aos pais em tudo. Não há o que sair para não obedecer os seus pais.
Embora não goste, tem que obedecer. Os filhos têm que obedecer aos pais para agradar o Senhor. Mas fala também aos pais agora, né? Fala às mulheres, fala aos maridos, fala aos filhos, mas agora fala aos pais. Versículo 21: pais, não irritem seus filhos, nem deixem ressentidos, para que não desanimem. Logicamente que o filho tem que ser obediente, mas nós não podemos ser pegajosos, né? Nós não podemos ser aquela pessoa excessiva. Eu sempre digo, nem 8 nem 80, nem largar e nem pegar muito no pé, né? Temos que ser moderados, e moderado não é morno, morno é indiferente. Temos que ser moderados para tudo nesse mundo, tudo, né? Se nós salgarmos muito, não conseguimos comer. Se nós salgarmos pouco, também fica difícil de comer, né? Fica difícil de comer, muito embora a doença nos faça passar por isso, né? Comemos coisas sem sal, sem gosto. Então, quando nós somos moderados, nós fazemos a ação na medida certa, na medida correta, fica bom para todas as pessoas, né? Todos vão se sentir bem. Então, os pais também não podem ser aquele pai irritante. Não mexa aí, não deixa a criança, vira para cá, vira para lá. A criança não sabe mais, tem que ficar robô, né? Ficar estatizada, porque ele não pode ir para frente, para trás, para cima, para baixo. Se ele pula da nossa, ele fica, né? E aí está muito quieto, esse menino está muito quieto. Ele não pode mexer, não pode ir para lá, não pode fazer nada, ele está sendo repreendido, né? Aí implica também porque está muito quieto. Então, nós não podemos irritar os nossos filhos. Então a irritação, ela não vem da parte da desobediência do filho, ela vem da parte de um pai chato mesmo, né? Aqueles pais irritantes, aqueles pais que não sabem suportar uma criança quando derruba um copo e quebra, uma criança quando se suja, quando, né, ela está ali. Então há pais irritantes, ou quando ele suja a casa, né? Então há pais que não suportam isso. E aí ele acaba até irritando os seus filhos. E nós não podemos fazer isso. Não podemos deixar eles ressentidos, porque senão eles desanimam. Eles desanimam. É lógico que há casos e casos, né? Mas há casos que os filhos saem de casa ainda novo, né? Abandonam os lares, saem novo de casa. Não porque ele é tão rebelde, é porque os pais, né, prejudicam muito a sua vida, não deixam, não dão nenhum tipo de liberdade, nada, né? É lógico que nós precisamos, não podemos deixar eles fazerem o que querem, mas também não pode trancá-los dentro de uma grade e falar que você não pode sair. Temos que estar sempre vigiando, olhando, ensinando desde criança, né? Mas há pais que irritam tanto o filho que eles acabam saindo. É lógico que há casos também, como eu disse, casos que são aqueles que os filhos são rebeldes demais, né? São desobedientes demais e não aceitam a correção, né? Não aceitam aquilo que os pais querem ensinar, eles acabam saindo. Mas há casos também que os pais acabam irritando e nós não podemos, porque senão haverá um desânimo da parte deles e nós não podemos ser assim. E a outra classe que ele fala aqui, então, seria os escravos naquela época, né? Que havia escravatura, né? Não era como os negros sofreram aqui no Brasil, mas era uma escravatura assim mais liberada, mas eram escravos. Eles eram comprados, né? Levavam a marca muitas vezes do seu dono, né? Marca feita, né? Com ferros quentes e tal, mas não viviam então como foi, né? Como os portugueses principalmente fizeram, né? Aqui no Brasil, trazendo e maltratando com maus tratos violentos, né? Contra aqueles que eram escravos. Mas ele diz: olha, escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos em tudo. Não sirvam apenas enquanto eles observam, para ganhar-lhes o favor, mas com sinceridade, por temor ao Senhor. Como eu disse, não se compara a escravatura que nós conhecemos, que nós estudamos no livro de história, com a escravatura aqui dessa época.
né? Não se compara, não viviam acorrentados, né? Não viviam maltratados, muito embora eles tinham que obedecer. E aí o que ele diz, olha, para que eles então obedecessem ao Senhor terreno, não somente ao Senhor. Se eles são servos de Deus agora, são escravos, mas são servos de Deus, tem que obedecer aos seus senhores, né? E nós podemos até trazer isso para os nossos dias, né? Onde nós temos que muitas vezes obedecer o nosso patrão, né? Temos que estar obedecendo e observando, não trabalharmos só na frente, né, do nosso patrão, e quando aí ele sai, vira bagunça, né? Não podemos, né, às vezes quando ele não está vendo, ficarmos, tem pessoas que estragam, né? Estragam material, eu já contei aqui, né, e repito novamente, uma vez eu ouvi uma reportagem de uma metalúrgica que faliu lá em São Paulo, e o repórter estava, então aí ficou, o juiz deixou que os empregados tomassem conta, e cada um no seu serviço, cada um no seu trabalho. Eu não sei como era, como funcionava internamente, mas quem era do escritório continua no escritório, quem era da limpeza continua na limpeza, quem era das máquinas continuaram nas máquinas, fazendo aquilo, só que agora todos eram sócios. Do menor ao maior, todos eram sócios, teve participação nos lucros. O juiz deixou que ela tentasse se reerguer nas mãos dos funcionários. Aí, não que eles não precisem pagar a dívida passada, mas essa dívida passada depois vai ser reestudada e tal, e começa-se uma nova empresa daqui para frente com os empregados. E aí ele estava perguntando para a pessoa, dizendo como que é. Aí ele falou, de primeiro a gente via tantas coisas, chapas, caía parafuso, peças no chão, ia tudo para sucata, Ele falou, e agora? Agora os empregados andam no chão procurando parafusinho para colocar de volta lá, porque agora sai do que? Sai do dinheiro dele. Mas quando era do patrão, essa chapa aqui pode ser aproveitada para outra coisa. Não, mãe, joga fora, não tenha cuidado, né? Não tenha cuidado nenhum, não observa, não precisa observar, porque o dinheiro é do patrão, eu tenho um salário, né? Se eu observar, eu vejo o salário, se não observar, não vejo o salário, e muitas vezes as empresas entram em falência porque os empregados não trabalham bem, e levam muitas vezes a empresa à falência, né? E depois processam, né, os patrões, porque acabam não pagando, né, não tendo como pagar, e muitas vezes é levado por causa que os empregados não vivem como se trabalhasse para o Senhor, não vivem fazendo uma boa coisa, e nós como servos de Deus não podemos fazer isso, né? Não podemos, temos que fazer o melhor, né? Trazendo aqui, não temos mais escravos, mas somos servos do nosso patrão, então temos que fazer o melhor. Então, escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos em tudo, não sirvam apenas enquanto eles observam para ganhar-lhes o favor, mas com sinceridade, por temor ao Senhor. Se você não faz assim, você não teme a Deus. Se você não tem observado isso no seu serviço, você não teme a Deus, certo? E não é porque o patrão tem muito dinheiro, é milionário, é muito rico, que você precisa estragar o que é dele. Se você é um servo de Deus, você está errado, você não está temendo ao Senhor. Versículo 23, independentemente do trabalho que fizerem, dediquem-se a isso, como alguém que não serve aos homens, mas ao Senhor. Está trabalhando, se dedica. Não está gostando do serviço? Peça a Deus que abra uma outra porta, mas não relaxe, não leve o seu patrão ao prejuízo, né? Peça uma outra porta a Deus, ore, Ele vai abrir, Ele vai fazer o melhor para você, né? Ele vai transformar, Ele vai fazer alguma coisa, mas trabalhe da melhor maneira possível, dedicando, como se você estivesse fazendo ao Senhor e não a alguém, né? Mas meu patrão não paga o que eu mereço. Peça aumento. Se ele não te der, peça a Deus um novo serviço, mas não leve o seu patrão ao prejuízo. Não deixe que ele seja prejudicado porque você está descontente, né? Não deixe. Faça o que tiver que fazer até o dia que você tiver que fazer, como se fosse para Deus. Dedique-se. Lembre-se de que
receberão como recompensa a herança do Senhor. Se você quer uma herança de Deus, você tem que agir da melhor forma possível. É a Bíblia que diz, né? Nós vamos receber uma recompensa, então precisamos ser servos fiéis. Como vamos receber uma recompensa? Da nossa fidelidade para com o nosso Senhor, né? O meu sogro sempre contava uma historinha, né, que tinha um irmão, ele era pintor, então ele foi contratado por dia, né? Aí contratou ele por dia, e aí então o patrão chegou lá, o dono da casa, né, chegou lá e ele estava lá com o pincel. Aqui não é meu lar, um peregrino só. Ele falou, não dá, né? Chamou ele, vamos fechar hoje aqui o fechamento, vamos trabalhar por emprego, quanto você quer cobrar aqui? Ah, X, fechado, os dois concordaram. Aí ele chegou lá no outro dia e estava, eu não quero saber quem eu era, só quero saber quem eu sou. E nós não podemos ser assim. Se eu pego por dia, eu tenho que fazer o cálculo. Bom, aqui vai 10 dias, então se eu ganho tanto por dia, tanto por dia. Se ele quer por emprego, vai ser a mesma coisa. Eu não posso correr depois com o meu serviço. Ah, peguei por dia, né? Aí fica lá, enrolando, toda hora vai no banheiro, toda hora está com dor, senta, descansa, né? Mas você empreita, pega de sol, vai meia-noite, 2 horas da manhã, né? E correndo rápido para terminar, para ver o dinheiro mais rápido. Não é assim. Nós não podemos ser assim. Temos que ser honestos e sinceros naquilo que nós fazemos, né? Porque nós vamos ter uma herança do Senhor. Uma herança do Senhor. Vamos receber a recompensa. E aí ele diz assim, ó, vocês são escravos do Senhor, do Messias. Não se perturbe. Quem fizer o que é errado será pago segundo o erro, e não haverá favoritismo. Lei da semeadura. Você colhe o que você planta. Se você fez errado, você vai receber segundo o seu erro. Por isso, temos que ser as melhores pessoas possíveis para só termos o bem. Quer ser alegre, quer ser feliz, ame, faça o bem, né? Trabalhe para o Senhor, trabalhe para o seu patrão como se fosse para o Senhor, seja alegre, feliz, satisfeito, e você verá a recompensa de nosso Deus. Amém. Que o Senhor Jesus fale melhor ao seu coração. Nós vamos encerrar, mas eu quero saber se aí não sumiu alguém que precisa reconciliar com Cristo. Pelo que eu vi, todos já são crentes, todos já são salvos, mas se tem algum em nosso meio que precisa uma reconciliação, eu quero orar, eu creio que a igreja quer orar por você. Há alguém em nosso meio, ou podemos encerrar? Ninguém? Podemos estar encerrando então? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor multiplique as suas bênçãos sobre a sua vida. Nós temos aqui uma